pandemia do novo coronavírus afetou várias castas da nossa sociedade. Isso inclui nós, os estudantes. E para nos ajudar a enfrentar essa nova empreitada, temos um auxílio muito importante, a tecnologia. Porém, não são todos os alunos que têm acesso à internet. Segundo a pesquisa TIC de 2019, a nossa região tirou a pior porcentagem em alunos com acesso à internet, 70%. Também consta que apenas 28% das nossas escolas brasileiras tinham uma plataforma de ensino digital. E esse número é ainda pior nas escolas públicas, apenas 18%. Segundo o Instituto Península, 83% dos nossos professores não se sentiam preparados para dar aula digital. Como a escola lidou com a pandemia? A gente, assim que o governador, em 17 de março de 2020, ele decretou que a gente precisaria ficar no ensino remoto, a primeira coisa que a gente fez foi montar os grupos de WhatsApp com os estudantes, coisa que alguns professores já tinham, mas não era oficial da escola. Foi o canal de comunicação mais prático que a gente encontrou naquele momento. E aí, a partir daí, a gente estabeleceu dias específicos para a gente enviar pelo aquele canal, que era o que a gente tinha. Então, a partir da primeira semana, no dia 23, a gente começou a enviar atividades para os estudantes, separando as disciplinas por dia. Então, na segunda-feira, a gente enviava atividades da área de naturezas. Na terça, matemática. Na quarta, de humanas. Na quinta, de linguagens, e na sexta-feira as disciplinas técnicas. Esse foi o primeiro passo que a gente conseguiu, a forma que a gente conseguiu de entrar em contato com os estudantes e ter uma rotina de aula, para que ele soubesse o dia que ele ia responder a atividade e de que disciplina. O segundo passo que a gente teve foi formar os professores. Então a gente fez uma comissão aqui na escola, junto com o nosso coordenador de redes, principalmente. Ele foi o que idealizou o projeto de formação, que foi André César. Então, André, ele criou uma sala virtual, uma sala do Google Meet para os professores. E aí ele inseriu toda a equipe gestora e os professores nessa sala. E nessa sala o professor começou a formar os professores para que eles aprendessem a usar o Classroom, o Google Meet, as ferramentas digitais que a gente ia precisar. E aí nessa sala ele mesmo produzia os vídeos e postava lá para ensinar a gente. Enquanto o governo ainda estava pensando em como resolver isso, quais os cursos que ele ia ofertar para os professores, o professor coordenador da gente, ele se antecipou e fez isso para a gente. Aí o que aconteceu? Alguns professores, eles se apropriaram mais rápido do que outros, aprenderam mais rápido do que outros, porque já tinham familiaridade com a ferramenta, porque tiveram mais oportunidade em casa de fazer os cursos que o professor André ofertou. E aí esses professores começaram a ajudar os outros professores. Então a gente formou dupla de professores. Por exemplo, a professora Verônica ajudava a professora Macira. O professor Hugo ajudava o professor Ney. O professor Suzana ajudava a professora Silvana. E a professora Patrícia ajudava a professora Graça. Porque uns se apropriaram mais do que os outros. E aí a gente formou essa rede colaborativa. E aí as coisas começaram a fluir melhor, A gente começou a aprender a utilizar as ferramentas. Em seguida, a gente começou a perceber que só o WhatsApp não era suficiente para entrar em contato com o aluno, porque ele precisava ter as aulas síncronas, As aulas virtuais, assim, ele vê o professor. E aí a gente fez um calendário de aulas para que o estudante ele tivesse aulas remotas, mas pelo Google Meet, Então, assim, os professores já tinham feito essa formação com o professor André, aprenderam a usar o Google Meet. O governo do estado liberou uma quantidade maior de participantes no Google Meet, que atualmente são 100 pessoas, mas teve um período que a gente conseguia botar 200 pessoas, que é mais ou menos o que a gente tem por série, porque segundos anos são 150, terceiros anos 160,
primeiro ano, sempre nessa faixa, para poder a gente abarcar todas as turmas ao mesmo tempo, né? Porque o professor ele tinha que dar conta de fazer essas aulas, postar. Além disso, ele tinha que produzir vídeo, ele tinha que estar fazendo essas aulas ao vivo, então ficava muito pesado. Então a gente achou melhor juntar as turmas e fazer aula para todas as turmas ao mesmo tempo. Depois desse processo que a gente aprendeu e começou essas aulas online, a gente tentou fazer projetos pedagógicos, né? A gente criou diversos projetos por área, né? Então, toda semana, acho que talvez tenha sido, para vocês que são estudantes, meio difícil, porque a gente criou uma estratégia para atrair o estudante, mas que, na verdade, a gente fez uma pesquisa pelo Google Forms, né, com os estudantes, para saber o que é que eles estavam achando do ensino híbrido. E o questionamento da maioria era a sobrecarga de atividades, né? Então, se queixavam muito de que havia uma sobrecarga de atividade por causa dos projetos. Mesmo os projetos sendo quinzenalmente, na área de humanas, outro na outra quinzena o de linguagem, na outra quinzena o de naturezas. Mesmo assim, a gente não estava achando a medida, né? Inclusive, eu considero que até agora a gente ainda não achou a medida certa de como deve ser feito esse ensino, né? Não é uma coisa simples, não. Por quê? As coisas vão mudando, né? Então a gente fez esses projetos, os projetos funcionaram, foram legais, teve projeto sobre inclusão, né? Pessoal de linguagens, né? Sobre a linguagem de sinais. A gente fez sobre o coronavírus, a gente fez projeto da questão da questão racial, né? Que o pessoal de humanas fez. A gente fez diversos projetos, né? Ao longo do ano. Mas ainda assim a gente percebia que a adesão não era o que a gente queria. Era grande. Quando a gente comparava com outras escolas, que a gente ouvia falar, não está tendo nada, tá parado. A gente não parou, né? Toda semana a gente inventava uma coisa para movimentar a escola, mesmo online. Palestras diversas, o projeto de emoções, né, envolveu todas as disciplinas, né? Foi um dos primeiros projetos que a gente fez foi para trabalhar as emoções. Então, o pessoal de humanas, natureza, linguagem, todos trouxeram palestras, fizeram a sua parte, né, todos dentro desse mesmo tema. Mas aí a gente viu que estava essa sobrecarga. Então, a gente recuou, atendendo, né, tanto aos professores quanto aos estudantes, a gente recuou. A gente começou a fazer atividades quinzenais. Mandava de 15 em 15 dias, para que o estudante tivesse aí pelo menos 15 dias para responder aquela. Não era nem responder a atividade, era fazer uma pesquisa, era produzir coisas, né? Porque as propostas sempre eram para produzir alguma coisa. Assim como esse projeto que vocês estão fazendo, né? Sempre para produzir alguma coisa. Então, demanda trabalho, né? Demanda trabalho e precisava de tempo. Melhorou, parou-se as queixas e melhoraram o desempenho, ou seja, as notas, né? As notas melhoraram. E aí a gente percebeu que realmente a gente precisava encontrar esse equilíbrio, né? E esse equilíbrio a gente foi aprendendo aos pouquinhos. A gente concluiu o ano de uma forma mais tranquila, né? Utilizando, além dos projetos como avaliação, a gente utilizou a ferramenta do Google Forms para fazer realmente as provas, né, avaliativas individuais, porque os projetos eram projetos em grupo, né? Então a gente avalia de um modo geral a turma, aquele grupo. Mas a nossa instrução normativa, ela diz que todo estudante ele precisa fazer pelo menos uma avaliação individual por bimestre. E a gente, porque no ano passado isso não foi permitido, né? Já que não tinha essa possibilidade, vocês estavam longe da gente. Mas no final do ano, aí o governo autorizou que a gente fizesse pelo menos uma avaliação individual, né? Que foi o que a gente fez. Então a gente finalizou o ano concluindo dessa forma. A gente juntou as notas dos projetos, das atividades que os professores enviavam semanalmente, quinzenalmente, posteriormente quinzenalmente, e essa avaliação individual.
né? Então a gente fechou com dessa forma. Esse ano, né? Então no final do ano passado a gente começou com o ensino híbrido, né? Que foi em setembro, a gente voltou a ter a possibilidade de ter aula presencial. Nesse retorno foi o caos, né? E a gente se sentiu no caos. Por quê? Porque a gente tinha que fazer levantamento. Quem ia ficar online? Quem vinha no presencial? Qual o professor que tem comorbidade? Qual o professor que não tem? Laudo médico de estudante, laudo médico de professor. Como é que a gente vai organizar esse horário? Quem fica em casa? Quem vem? Então foi um período bem difícil, né? Da gente realmente se organizar. E aí a gente precisou fazer, como a gente está esse ano, fazer, né, esse rodízio de turmas, né? Fazer essa divisão das turmas, que além do rodízio, a gente precisava dividir as turmas, né? Então, a de vocês, que no caso são terceiro ano, que é a quantidade menor de alunos, a gente consegue dividir em duas, mas as de primeiro ano, por exemplo, que tem mais estudantes frequentando, a gente precisa dividir em três. Então, o professor, para a gente, tá bem difícil, porque para o professor, ele tem que fazer 3 aulas, vamos dizer, o professor do primeiro ano, presenciais, ao mesmo conteúdo, ele entra no primeiro A redes 1, primeiro A redes 2, primeiro A redes 3. Ele dá a mesma aula naquelas 3 turmas e ainda tem que gravar aquela aula para mandar para o menino que está no remoto. O estudante que não veio, nem se for um daquela turma que está no remoto, esse estudante ele tem direito a ter aquela aula que teve na sala de aula. Então, o professor do primeiro ano, ele faz a mesma aula 4 vezes. Tá? Aí, o do segundo ano, no caso, faz 3. Terceiro ano faz 3. Todo professor, ele está com essa carga horária. Aí, muitas vezes, a gente está recebendo questionamento dos pais, dos estudantes que estão principalmente no ensino remoto. Mas por que não tem aula todos os dias como tem para os meninos do presencial, né? E a gente responde dessa forma, a gente tem uma quantidade de professores, que aquele professor, ele está ali para dar aquela quantidade de aulas. Eu não posso cobrar que o professor dê mais de 40 horas semanais de trabalho. Então ele está triplicando a carga horária dele. Então acaba que ele realmente não dá conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, o ensino remoto e o ensino presencial, né? E aí a gente está com esse déficit, sim. Isso aí é fato, né? A gente não pode negar que a gente não consegue atender nem o presencial da forma que a gente tinha antes, né? Vocês por exemplo, em matemática. Quem sabe quantas aulas de matemática vocês têm por semana? O ano passado. No caso, o normal. 6 aulas de matemática por semana. Né? 6 aulas de matemática e português por semana. Nesse modelo de ensino, a gente não consegue. Porque a professora de matemática, ela só é uma. Ela não consegue dar 6 aulas na sua turma e 6 aulas na turma B2. Né? Ela consegue dar 2 e 2 para formar 6. Se a turma está dividida em 3, ela dá 2 e 2. O restante das aulas a gente considera as atividades que ela passa online, né? Então ela ainda tem o horário dela online, as aulas remotas. No caso de vocês que estão presencial, a gente chama de híbrido, né? Vocês têm que dar conta do presencial e do remoto. Muito estudante também questiona e muito pai questiona. Mas meu filho está indo para o presencial. Então ele não precisa assistir às aulas online. Precisa. O estudante do ensino presencial, a gente considera que ele está no ensino híbrido. Que é o quê? Ele tem a aula presencial e em casa ele complementa essa carga horária que está com déficit, né, do presencial, por exemplo, de matemática, como eu estou dizendo a vocês, no ensino remoto. Então, ele tem que chegar em casa, assistir a aula que o professor passou, nem que seja um vídeo de outro professor, mas que seja do conteúdo que ele está dando. Vocês precisam complementar com aquele reforço ali, já que o professor ele não está com a carga horária total.
E aí a gente está agora, né, numa situação mais crítica ainda da pandemia, né? E a gente pede, né, que a gente conseguiu agora, né, montar todo o horário, toda a organizaçãozinha e o protocolo de segurança o tempo todo cobrando, né, também na escola, para que as coisas funcionem e a gente não ponha em risco nem vocês, nem os professores. Essa é a situação do ensino híbrido agora, né?